Amém, louvado seja Deus por esses momentos de louvores e adoração ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia então em Ezequiel capítulo 9, estamos aí seguindo aí, estudando o profeta Ezequiel, e nós agora estamos no capítulo 9 e hoje veremos o 9 e 10, e a mensagem toda se conclui no 11, mas não dará tempo de nós entrarmos no capítulo 11 hoje, né? Então ficando para a próxima oportunidade. E nós temos aqui então no capítulos 9 e 10 de Ezequiel a continuação da visão que começou ali no capítulo 8 que vimos a semana passada. E se você perdeu, pode voltar aí os vídeos no canal da igreja, né? E então assistir o estudo do capítulo 8 de Ezequiel, aonde ele tem mais uma visão ali vendo os pecados de Jerusalém, e ali então Deus mostrando os motivos deles estarem ali no cativeiro. Então quero convidar você para acompanhar aí na sua Bíblia o capítulo 9 e o capítulo 10, e nós vamos ler de forma pausada alguns versículos para compreender as partes desta mensagem, onde veremos a saída da glória de Deus e o juízo de Deus sobre o seu povo. Então nós veremos no capítulo 9 e 10 de Ezequiel exatamente essas duas questões, onde nós nos depararemos com uma mensagem muito próxima de Apocalipse, né? Ezequiel é um dos momentos em que Ezequiel mostra como Deus trouxe juízo ao seu povo, e quantos ali também foram pela misericórdia, né, guardados por Deus neste momento. Então, dos versículos de 1 a 4, a primeira parte, nós temos aí então os remanescentes sendo marcados, né, neste momento que o juízo chegou. Antes do juízo, os remanescentes, aqueles que Deus escolheu, sendo então marcados, selados. Então vamos ler aí dos versículos de 1 a 4 do capítulo 9. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim que sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nessa primeira parte nós vemos aí então a Ezequiel tendo na continuação daquela visão, né? Se os irmãos lembram, se cada um que participou a semana passada lembra, ele está numa visão de Deus. 8, versículo 3 diz, visões de Deus, e nessa visão ele foi levado a Jerusalém, e em Jerusalém ele vê 70 homens, 70 anciãos dentro das suas câmaras, adorando, pinturas nas paredes. Depois ele vê na porta do templo as mulheres assentadas, adorando ao deus Tamuz, né, um deus sumeriano ali da agricultura, né, da fertilidade, e as mulheres estão chorando por ele, né, e assentadas ali na porta do templo. E depois 25 homens de costas para o templo, adorando o sol, né? Então depois nessa prática idólatra dentro do templo e fora do templo, pelo povo de Israel, agora Ezequiel vê 6 homens, ou melhor, 7,
né? Porém 6 executores, mais um vestido de linho, que agora e ele junto, observando estes homens, que agora vão executar o juízo de Deus no meio de Jerusalém. E o texto diz que Ezequiel viu na mão desses homens uma arma destruidora, né? Já vamos falar desses sinais, depois compreender os sinais, e que depois a glória de Deus se levantou do querubim para ir à entrada do templo, da casa de Deus. E então foi dito, o Senhor disse a este homem que estava vestido de linho e que tinha um estojo de escrevedor, provavelmente ali os aparatos escriba, né, que muitos acreditam, e diz aí para que ele passasse no meio da cidade e marcasse com um sinal a testa daqueles que suspiravam e gemiam por causa das abominações, por causa do pecado que se cometem no meio do povo, né? Então nós temos aqui essa primeira parte onde nós vemos Deus separando do meio do seu povo aqueles a quem Ele quis, e marcou na testa um sinal, e nós vamos depois explicar os detalhes desta visão. Warren Wiersbe, né, um teólogo que eu gosto muito dos seus escritos, ele vai dizer o seguinte: os cristãos de hoje têm o sinal do Espírito de Deus, como Efésios 1, 13 e 14 nos ensina, e devem ser marcados por uma vida de santidade que glorifique a Cristo. E esse suspirar e gemer por causa das abominações não significa que eles estavam ali como as mulheres na entrada do templo, suspirando pelo Deus, chorando pelo Deus, mas aqueles estão suspirando e gemendo porque o pecado trouxe desgraça, e eles reconhecem isso, e estes foram marcados. Agora, grande parte vai agora do versículo 5 do capítulo 9 até o capítulo 10, versículo 8, aonde nós vemos agora os rebeldes sendo julgados por Deus. Primeiro o remanescente sendo marcado, e agora os rebeldes, aqueles idólatras do meio do povo de Deus, sendo então julgados. E o texto vai nos dizer o seguinte: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai os velhos, os moços, a moços e as virgens, a criança, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e eles lhe disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram a cidade. Havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, né, Ezequiel, caí com o rosto em terra, clamei e disse: Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também, quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça dele recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Capítulo 10, versículo 1.
Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa se encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz de Deus todo. Tendo o Senhor dado ao homem a ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então nós vemos aqui na sequência a morte, ou o juízo de Deus com morte para todos os demais agora que não foram marcados, como fica aí bem claro no versículo de número 6. Mas veja que Deus manda estes 6 homens, estes 6 executores, matarem homens, mulheres, moços, virgens, crianças, E talvez na nossa cultura brasileira nós olhemos isso aqui com horror. Nossa, matar criança, E a gente logo vai pensar assim: nossa, crianças inocentes, Pessoas que não tiveram culpa de nada. Mas nós não compreendemos a ação do pecado na vida de cada um de nós. E Deus, então, aqueles que não foram selados, aqueles que não foram marcados, foram executados, foram mortos naquele momento por estes 6 executores. E o texto diz que este homem vestido de linho cumpriu aquilo que Deus havia ordenado. Ele termina o versículo 11 aí do capítulo 9 dizendo: fiz como me mandaste. Ele, além de marcar aqueles que não foram mortos, ele também executa a vontade de Deus. E no capítulo 10 agora ele pega brasas acesas de querubins que estão ali naquela visão, a mesma visão que Ezequiel viu ali no capítulo 1, é a mesma que está acontecendo aqui agora, muitas semelhanças com o capítulo 1 nós temos nesse texto, e estas brasas acesas agora vão ser lançadas para destruir Jerusalém. Tudo lógico, Vamos recordar aqui, tudo faz parte de uma visão de Ezequiel. E que tudo nisso tem um simbolismo do que está para acontecer em Jerusalém, enquanto Jeremias está lá. Babilônia vai invadir, e nós vamos ver isso em Jeremias, que isso, a visão que Ezequiel está tendo aqui, é o que Jeremias vai presenciar com a Babilônia invadindo Jerusalém. E o texto então diz que este homem vestido de linho tomou então essas brasas na mão dos querubins que estavam ali naquela visão, e então vai executar o juízo de Deus neste povo. E também fala da glória de Deus que está ali entrando no templo, e então vai sair. A glória que estava com os querubins agora vai para a entrada e vai sair. Este teólogo muito famoso, e também seus escritos, gosto muito deles, quanto a esta parte ele vai nos dizer assim: Deus enviando o seu juízo, Deus envia seus juízos não porque os incrédulos pecaram, mas porque o seu próprio povo desobedeceu a sua lei. Algo muito interessante para nos fazer pensar.
né, que quando a gente pensa no juízo de Deus, a nossa mente sempre é voltada para o mundo, sempre é voltada para os incrédulos, para aqueles que não estão envolvidos com a igreja ou com a obra de Deus. Mas o juízo de Deus começa pelo santuário, como o texto diz aí no versículo 6 do capítulo 9: começai pelo meu santuário. É interessante que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, vai falar a mesma coisa. O juízo começa pela casa de Deus, pela igreja. E nós vemos isso quando Jesus também, na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, nos mostra que primeiro o joio vai ser retirado, para que então os anjos vão separar o joio do trigo, e o joio vai ser queimado e o trigo vai ser guardado no celeiro. Então, toda essa questão de juízo de Deus começa pelo povo de Deus. Não começa pelos incrédulos, começa por aqueles que um dia disseram: sim, eu cumprirei as ordens de Deus, sim, eu me entrego ao Senhor, sim, o Senhor reina sobre mim. E não obedeceram a isso que disseram um dia. Lembra do dia do batismo, onde nós dizemos: sim, eu farei o que o Senhor me manda, eu assumirei esse compromisso com... E depois, ao longo da vida, desvia do caminho, esquece da fé, se revolta com Deus, se rebela contra Deus, e depois o juízo vem. O juízo vem, exatamente como Apocalipse também descreve. E Esber também vai dizer assim: nossas obras glorificam ao Senhor, mas nossos pecados trazem sua disciplina. Pedro advertiu os cristãos do primeiro século de que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Uma advertência a qual devemos dar ouvidos nos dias de hoje, em que a vinda do nosso Senhor se aproxima. E versículo 6 de Ezequiel, capítulo 9, diz: começai pelo meu santuário. A última parte agora deste texto, do capítulo 10, versículo 9, até o final, versículo 22, vai nos mostrar agora o terceiro tema que Ezequiel tem nesta visão: a saída da glória de Deus do templo. A glória de Deus vai embora e o templo vai ser destruído pela Babilônia. Olhei, versículo 9, olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao aspecto, tinha as 4 a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam para onde ia a primeira. Seguia as outras e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, o do segundo o rosto de homem, o do terceiro o rosto de leão e do quarto o rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar, como nós vemos no capítulo 1. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantavam os querubins as suas asas para se elevarem, e sobre a terra as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta do oriente da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram
querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, à semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Então, a mesma visão que nós temos ali no capítulo 1, né, e aí convido você a ver o nosso vídeo ali no nosso canal também, sobre o capítulo 1 de Ezequiel, e você vai entender os detalhes desta visão, aonde do versículo 9 até o versículo 17, é exatamente o que nós temos ali no capítulo 1. É como se Ezequiel estivesse repetindo toda aquela visão que ele teve há 14 meses atrás, né? E agora ele está vendo tudo de novo, só que ali em Jerusalém, e algo diferente está acontecendo. A glória que estava naquela visão, dessas rodas, desses querubins e desse trono que está acima deles, como uma carruagem, né? Alguns teólogos e pesquisadores chamam o nome de carruagem, porque tem 4 rodas e um trono em cima. E ele vê então a glória desta carruagem saindo e indo para o templo, né? E esta é o grande ponto aqui desta visão, aonde depois ele diz que a glória saiu da entrada da casa, agora um movimento inverso do que ele havia visto então no versículo de número 4 do capítulo 10, e que ele também já tinha relatado no versículo 3 do capítulo 9, que a glória tinha ido para a casa para a entrada, e agora a glória sai da entrada da casa. E nós temos então este movimento da glória de Deus saindo do templo. E vai se concluir esta visão no capítulo 11, né, e chamo você a observar esse capítulo, só o final, para nós completarmos aqui a ideia da saída da glória de Deus, aonde no versículo 22 do capítulo 11, diz assim: então os querubins elevaram-se às suas asas, e as rodas o acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Então, a glória de Deus subiu, né, deixando então a cidade, deixando o templo, deixando a cidade, deixando tudo aquilo ali. Ezequiel viu a glória de Deus indo embora na sua visão, nessa terceira parte. E Esber também vai dizer que a presença de Deus no santuário era um grande privilégio para o povo de Deus, mas também era uma grande responsabilidade. Nós não podemos esquecer disso, de que todo privilégio que Deus tem nos dado também é uma responsabilidade. A fé que Deus tem nos dado como um presente, a fé que é dom de Deus, que Ele tem nos dado, os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, 14, tudo isso que Deus tem nos dado é privilégio da igreja, mas também é responsabilidade. A glória de Deus não pode habitar com os pecados do povo, de modo que foi necessário que a glória de Deus partisse e que o santuário e o povo fossem julgados. Deus então retira a sua glória e o juízo então de Deus se manifesta. Que coisa terrível que nós vemos aqui nesta visão de Ezequiel. O juízo de Deus, exatamente como o Apocalipse também nos ensina, de que no final de todas as coisas, esse pequeno Apocalipse que aconteceu ali em Jerusalém com a invasão da Babilônia, é o que vai acontecer no final dos tempos, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então vamos compreender aqui os símbolos, né, e os significados de alguns elementos dessa visão de Ezequiel para nosso entendimento. São tantos querubins, são tantas coisas acontecendo aqui, mas tem alguns símbolos aqui que dá para nós compreendermos, né? E eu fico feliz
porque a semana passada o capítulo 8 ficou na memória de alguns irmãos que me mandaram mensagens, né, falando que ficaram impressionados com o capítulo 8 de Ezequiel, e eu fico feliz porque Ezequiel agora não passou mais de ser só o vale dos ossos secos, mas agora também várias outras visões de Ezequiel passaram a ser importantes, e o livro como um todo é importante para a nossa vida. E aqui no capítulo 9 e capítulo 10, no continuar dessa visão, nós temos aí no versículo 1 e 2, compreendendo aí os símbolos primeiro, esses executores, que primeiro fala de 6, mas eram 7, né? Junto com este homem vestido de linho, formam 7, e que alguns têm um certo cuidado, né? Alguns pesquisadores e comentaristas bíblicos têm um certo cuidado de afirmar que este homem vestido de linho aqui é Jesus. Eles não chegam a essa afirmação, nem João Calvino compreende que este homem vestido de linho aqui é Jesus, e tem um certo cuidado com isso, né? Mas o que todos costumam compreender é que eram 7 anjos, 7 executores de Deus, assim como nós vemos também muitos anjos sendo ali mensageiros ou instrumentos de Deus para a execução do juízo ali em Apocalipse. Nós vemos aqui então estes 7 sendo 6 executores, né, e um que está ali como escrivão ou vestido de linho e com um estojo escrevedor à cintura, marcando o povo e também cumprindo todas as ordens de Deus. O que mais impressiona é que estes homens aqui, o texto diz aí no versículo 2, que eles estão a caminho da porta superior que olha para o norte, o mesmo lugar aonde está a imagem de ciúme do capítulo 8, versículo 3, aonde diz lá que a imagem de ciúme também, que provoca ciúmes de Deus, estava. Havia uma imagem de escultura e esses querubins estão ali. Eles estão ali do lado exatamente para Ezequiel ver, olha, né, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Quando nós observamos que agora, um pouco diferente do capítulo 1, ele fala aqui que as asas e as rodas, no versículo 12 do capítulo 10, tinham olhos ao redor. Estes olhos aqui é o símbolo da onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas, que não há pecados que Deus não conheça, pode ser feito ao oculto, que Deus sabe. Você pode não ter contado para ninguém, Deus sabe o que nós fazemos. Jesus, em João, tem algumas passagens em João que João relata assim, que Jesus sabia o que se passava no pensamento e no coração daqueles homens. Deus sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos. E aqui, essa expressão de olhos por fora, ao redor, tanto nas asas como nas rodas, os querubins ao lado da imagem de ciúmes, isso aqui é para mostrar para nós de que não há pecados que Deus não conheça, que Deus não saiba. A arma esmagadora que está na mão destes querubins, no versículo 1 e no versículo 2, fala aí, né, essa arma é descrita 2 vezes, é a mesma expressão no hebraico, é a mesma expressão que Jeremias 51, 20 fala quanto à Babilônia. Se os irmãos puderem abrir sua Bíblia em Jeremias 51, 20, o texto diz assim, Jeremias 51, 20, Tu, Babilônia, eras o meu martelo e as minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Ou seja, a palavra usada por Jeremias aqui como armas de guerra é a mesma que Ezequiel está usando aqui para armas destruidoras, né? Ou seja, fica claro aqui para nós agora que esse símbolo, ou esta visão espiritual que Ezequiel está tendo de armas nas mãos dos executores, na mão desses anjos, é a Babilônia, é o símbolo da Babilônia destruindo Jerusalém. E
como Jeremias havia já previsto. Versículo 2 ainda fala deste homem vestido de linho, que vai ser falado no capítulo 9 e capítulo 10, né, que também é um dos querubins. E o texto diz lá que ele, no versículo 2, versículo 3, versículo 11, versículo 10, versículo 2 do capítulo 10, versículo 3 ainda, 6 e 7, várias vezes nesta visão ele vê esse homem vestido de linho. Ele tem uma importância ali, e que Ezequiel está prestando atenção este homem vestido de linho. Este homem que vai marcar, vai selar uma parte do povo, e este homem também vai dar ordens e vai pegar a brasa acesa para jogar na cidade. Uma expressão que nos remete a Sodoma e Gomorra, né, que caíram, que foi destruída com fogo. A mesma ideia de que nós vemos ali em Apocalipse também, que a Babilônia sendo destruída com fogo. Né? A meretriz chamada a Babilônia, que ele chama também de meretriz, João vai chamar assim ali em Apocalipse. Então nós vemos aqui essa figura, nessa visão da destruição de Deus. Essa brasa viva que é tirada ali do meio dos querubins, essa brasa acesa, nos faz lembrar também de Isaías capítulo 6, onde a brasa viva tirada do altar foi para purificar o profeta. Mas a mesma brasa acesa, tirada do meio dos querubins, da glória de Deus, agora também é tirada para destruição. Então, é algo que nós precisamos nos atentar à interpretação bíblica, para não cairmos no erro, como muitas igrejas às vezes colocam, fogo do Espírito, né? E aquela coisa toda, e aquela questão espiritual do fogo. Cuidado, nem todo texto que fala de fogo na Bíblia significa um fogo espiritual, de um fervor espiritual. Fogo também na Bíblia, e a maioria dos textos que há fogo na Bíblia é para destruição e juízo. Nunca para uma ideia de alguém que está num fervor espiritual. Brasas acesas aqui significam isso, juízo de Deus sobre o seu povo. O sinal que nós vemos aí no versículo 4, né, o sinal na testa colocado aí numa parte do povo, nós observamos aí que é um sinal, e a palavra sinal no hebraico é a última letra do alfabeto hebraico, o tal, né, porque a palavra está ali é tav, né, que usa o tal. E o tal no antigo hebraico, no antigo alfabeto, né, nas origens, ele tem o formato do nosso X. É mais ou menos como se na testa de cada um destes que Deus havia separado, né, colocasse ali um X, né, marcando ou selecionando uma parte deste povo. Mas o texto é bem claro em afirmar quem é este povo que foi marcado, né, que o texto diz aí: os homens que suspiram e gemem por causa de toda abominação. Os homens que veem o pecado do povo e chora e sofre. Nós vemos que Ezequiel também, ao olhar o juízo de Deus, ele faz uma oração ao Senhor no versículo 8, dizendo: Senhor, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém, ainda que a mensagem seja dura ao povo. Ezequiel está com o coração apertado por ver aquela cena. Isso aqui também, logo na aplicação trarei aqui uma pequena questão sobre o versículo 8, muito importante também para os líderes, para líderes de igreja, para nós pastores, para presbíteros, aonde nós precisamos nos atentar a esse posicionamento de Ezequiel, que no capítulo 11, versículo 13, nos mostra também esse Senhor mais uma vez, né? Senhor, darás fim ao resto de Israel? Veja a preocupação de Ezequiel. Ezequiel está orando ao Senhor e está preocupado que todo o povo vai ser destruído. Mas Deus não vai destruir o povo todo. Deus vai separar os seus escolhidos. Deus vai separar
o remanescente. No versículo 7 ainda, o texto deixa bem claro aí, agora em conexão com o capítulo 8, o castigo começou pelos anciãos adoradores do sol. Ou agora, tinha os adoradores dentro das câmaras, depois as mulheres na porta do templo e os adoradores fora, no átrio, estão adorando o sol. E o texto diz aí, então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. A morte começou por esses que começaram a viver o pecado abertamente, como se nada tivesse acontecendo. É a turma do, vou fazer isso, e isso não tem nada a ver. No final Deus vai me salvar. E continuam vivendo na prática do pecado. E aqui o texto então diz que esses foram os primeiros a receber o juízo. Como deixa bem claro aí então, o versículo de número 16 do capítulo 8, que esses anciãos são aqueles 25 que estavam ali do lado de fora. Apesar da terrível visão, né, nós vemos isso, a oração de Ezequiel, no capítulo 10, eu já falei sobre isso, mas no capítulo 10, versículos 2, 6 e 7, a questão da brasa, que vai de encontro à ideia de Apocalipse 8, versículo 5, na abertura do 7º selo, né, que isso também fica muito claro para nós aqui, essas brasas sendo lançadas no meio da cidade. E por último, dentro dessa visão, nós temos aqui o movimento da glória de Deus. O movimento da glória de Deus. Versículo 3 diz aí que a glória se levantou, indo até a entrada da casa. Então, Ezequiel viu a glória de Deus, então, se levantando do meio dos querubins para ir até a entrada da casa. Versículo 4 do capítulo 10 diz que ela se levantou, indo para a entrada da casa, que se encheu. Então, agora a glória de Deus fez aquele movimento como 1 Reis capítulo 8, quando Salomão terminou de consagrar o templo ao Senhor, construiu o templo e fez aquela oração belíssima. E então o texto diz lá que o templo se encheu da glória do Senhor e uma nuvem encheu aquele lugar, né, a ponto dos sacerdotes não poderem entrar naquele momento. A mesma nuvem encheu aquela casa naquele momento e o átrio da resplandecência, ou seja, enquanto a casa estava cheia de nuvem, do lado de fora, um clarão, uma resplandecência muito forte, o que Ezequiel viu ali. Porém, no versículo 18 do capítulo 10, agora a gente vê o que? Saiu. A glória que se levantou para ir à casa, agora ela sai. Sai do templo, sai da casa e parou sobre os querubins. Agora faz o movimento contrário. Ela sai da casa e vai para os querubins novamente. E como nós lemos no versículo 22 e 23 do capítulo 11, então a glória agora está no alto, sobre os querubins, e subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte. Saiu da cidade e agora foi para cima do monte. Então a glória de Deus saiu, a glória de Deus partiu, a glória de Deus deixou o templo, a glória de Deus deixou a cidade, a glória de Deus saiu do meio do povo e agora o povo não está mais com a glória de Deus. E aí então tudo vai ser destruído. Nós vemos no livro de Jeremias, Babilônia destruindo Jerusalém, destruindo o templo, levando todos os utensílios, a arca da aliança, tudo é levado para a Babilônia, o ouro, a prata, tudo que há ali é levado embora. E nós vemos então Ezequiel tendo essa terrível visão do juízo de Deus que separa os seus escolhidos, mas que destrói todos aqueles que foram rebeldes à sua aliança. Ele avisou. Uma expressão que aparece no livro de Jeremias muito interessante, que se repete ao longo do livro. Eu avisei desde a madrugada, estou sempre avisando. Essa expressão desde a madrugada é, eu venho avisando, se arrependam, se convertam, e vocês não me dão ouvidos. E aqui então o juízo de Deus chegou, a paciência de Deus se esgotou e agora chegou o tempo do juízo de Deus. Então,
esta é a visão que nós temos aqui, capítulo 9 e capítulo 10 desta visão terrível. Separei aqui para nós, não poderia deixar de terminar este estudo trazendo para nós pelo menos 4 aplicações para a nossa vida com respeito a tudo que Ezequiel está vendo aqui. E a primeira delas é que, assim como o juízo de Jerusalém chegou, assim o juízo final virá. É algo que nós não podemos nos esquecer. Algumas pessoas se esquecem, entram na mecânica do dia a dia, na rotina do dia a dia e se esquecem que Jesus virá e virá para buscar o seu povo. Que a volta de Cristo é iminente. Nesse tempo de pandemia, então, o que se falou, de lives que houveram falando sobre, será que é o sinal da vinda essa pandemia? Porque Lucas 21 nos fala de epidemias. E então, associaram a epidemia com a pandemia que nós estamos vivendo, e foram feitas muitas perguntas a vários pastores renomados da nossa igreja, que tiveram então o desafio de responder a estas questões, mas a verdade é que o juízo de Deus virá. Se é nesta pandemia ou se é na próxima, nós não sabemos. Se haverá uma próxima, também não sabemos. Não sabemos se tudo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal e depois mais para frente vai ter outra pandemia. Não sabemos, mas o fato é que Jesus já mesmo declarou na sua pregação escatológica, ali de Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, de que os sinais haveriam e que nós precisamos estar atentos aos sinais, porque Jesus virá. Nós não podemos nos esquecer do fato de que Cristo virá para buscar o seu povo, mas o mesmo Cristo que virá buscar o seu povo e resgatar os eleitos é o mesmo Cristo que destruirá todos aqueles que não foram obedientes. Como nós vemos em João 3,16, todo mundo gosta de João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você continua lendo o texto ali naquele momento? Depois do versículo 16, ele diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Ontem, na mensagem ou na aula do nosso querido irmão Stanley, ele falando sobre a eleição, a expiação limitada, um dos 5 pontos do calvinismo. E a expiação limitada fica clara quando nós observamos que há um povo separado por Deus e há outro que, rebelde à fé do Senhor, será julgado. Essa ideia do universalismo, de que no final Deus vai salvar todo mundo, é mentira, é um engano, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra essa separação, mostra essa divisão. Aqueles que creem, aqueles que têm fé no Senhor, serão salvos. Aqueles que se tornaram rebeldes serão condenados. Nós não podemos nos esquecer disso. Segundo, aplicação para a nossa vida, não podemos nos esquecer que o juízo de Deus começa pelo santuário, pela igreja, como 1 Pedro 4,17 vai nos ensinar. E não pelos incrédulos, como muitos pensam. Os incrédulos, aqueles que não creem, já estão condenados. Já estão condenados. Agora, e aqueles que estão dentro da casa de Deus e continuam vivendo uma vida de pecado? Não lembro até hoje, eu me lembro até hoje, eu guardo no coração, se não me engano, o repense dos jovens, no ano de 2012, se não me engano, 2012, 2013, onde o Tiago Guerra, nosso querido irmão Tiago Guerra, pastor da Igreja Trindade, trouxe aqui uma mensagem aos jovens, dizendo a eles que sobre Colossenses,
capítulo 1, versículo 13, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E uma frase que Ele diz que eu nunca mais esqueço, que tem muita gente que foi transportado para o reino do Filho de Deus e continua vivendo como se fosse das trevas. Foi transportado para o reino do Filho do amor, mas continua vivendo como se estivesse nas trevas. Não dá para conciliar a vida cristã com vida cristã transformada, santidade, com o pecado. Ah, meu irmão, o juízo vai começar pela casa de Deus. O juízo vai começar Deus selecionando, separando aqueles que foram fiéis e aqueles que não foram. Que Deus esteja transformando as nossas vidas, porque só pelo Espírito Santo, para nós termos consciência disso e não nos deixarmos levar por estas ideologias, por essas filosofias, por estas teologias que se levantam a cada dia, novas teologias que o mundo tem oferecido e que muitos abrem os olhos e veem, nossa, olha que interessante. E quando você vê, já está indo por aquele caminho e se perdendo em vãs filosofias, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2. Terceiro, aplicação para a nossa vida, o mesmo Deus misericordioso que salva é também juiz que condena. Todo mundo olha para um Deus bondoso, para o Deus de amor, só que esquece da misericórdia, só que esquece que Deus também é juiz, que Deus é soberano, que Deus é severo, que Deus é santo, e que tem ciúmes pelo seu povo, que não aceita uma vida de rebeldia, que não aceita uma vida de desobediente. Nós éramos assim antes, filhos da desobediência, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, mas agora não. Se Cristo nos transformou, nós somos agora filhos obedientes, que cumprimos a palavra de Deus pelo seu Espírito. E Deus é misericordioso conosco, como Romanos 9 vai nos dizer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É interessante, né, que nós podemos fazer as nossas escolhas. Nós temos o direito de escolher com quem a gente casa, né, com aonde a gente quer morar, o carro que a gente quer ter, a roupa que a gente quer vestir. Aí quando se trata de Deus, Deus não tem o direito de escolher os seus eleitos, de escolher o seu povo. É interessante que quando a gente observa este assunto da eleição, muita gente se degladeia, se debate nas redes sociais, não aceitando esse Deus que elege, que escolhe. Só que Paulo, em Romanos 3, vai dizer que todos, não há um justo sequer, todos estão no mesmo nível, todos estão condenados, todos estão destituídos da glória de Deus. E no meio desse todos, Ele quis salvar alguns, pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia. Deus é Deus. E não há quem possa dizer o que Ele tem que fazer, o que Ele não tem que fazer. Ele é Deus. E nós temos que nos submeter a este Deus que escolhe o seu povo. E por último, que eu queria falar sobre versículo 8 do capítulo 9, sobre essa posição de Ezequiel. Mesmo sabendo sobre o juízo, não devemos ter uma postura dura e severa, porém compassiva. É outra questão que eu observo quando olho para as redes sociais, muita gente com um posicionamento duro diante daqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Eles podem se render um dia, porque é a obra do Espírito Santo na vida de cada um. E eles podem se converter. E nós precisamos orar por aqueles que andam rebeldes, por aqueles que andam com uma vida de pecado, para que sejam transformados. E não aquela postura dura e severa de que é pecador miserável, vai para o inferno mesmo. Se continuar na prática do pecado, vai. Mas nós temos que olhar para essas pessoas com compaixão, como Ezequiel aqui, Senhor, dá-se-á que destrua o restante da casa de Israel, derramando o teu furor sobre eles. Ainda que fosse uma mensagem dura, o que se espera é que se converta dos seus pecados.
Nós esperamos que cada um que tem se desviado do caminho do Senhor, volte. Largue as idolatrias, largue os desejos carnais. Na sexta-feira estive dando uma palestra sobre ídolos do coração para alguns irmãos de uma outra igreja. E nós estávamos falando sobre isso, que muitas vezes nós estamos com tantos desejos dentro do nosso coração, com tantos ídolos, como João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e que nós nos entregamos tanto aos desejos do nosso próprio eu, do nosso próprio ser, que acabamos esquecendo da vontade soberana de Deus e acabamos desejando mais o que nós queremos do que o que Deus quer para a nossa vida. Que sejamos compassíveis com esses que têm falhado. Graças a Deus a nossa igreja tem um código de disciplina que quando um irmão cai em pecado, nós não o expulsamos, nós não excomungamos e tiramos do nosso meio, mas pelo contrário, disciplinamos para crescimento, para que ele volte, para que ele se arrependa e seja restaurado. E nós devemos ter esse olhar de amor e compaixão por aqueles que erram, por aqueles que falham. E assim, então, buscar viver o amor de Cristo nos corações de cada irmão, de cada pessoa que ainda não se converteu a Cristo. Por isso, meu irmão, quero terminar nessa manhã com essas aplicações para a sua vida, mostrando que essa visão de Ezequiel é algo que nos chama muita atenção. O juízo de Deus é algo que nos chama atenção. O mesmo Deus que é misericordioso e que salva é o mesmo Deus que cumpre o seu juízo sobre aqueles que não quiseram se converter e se arrepender. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender mais e mais a sua palavra. Vamos orar? E logo em seguida nós vamos ter mais um louvor. Pai, nós queremos te dar graças nesta manhã pela tua palavra e te pedir misericórdia e perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor venha, ó Deus, nos purificar. Ó Deus, livra-nos de todo mal, que o teu Espírito em nós venha, ó Deus, nos revelar, venha abrir os nossos olhos para enxergar e ver o mal, ó Deus, o caminho errado pelo qual estamos indo, os ídolos do nosso coração, ó Deus, as falhas que temos cometido diante do Senhor, e buscar, ó Deus, a doutrina sã, ó Deus, que traz vida para a nossa vida, que traz alegria, paz, esperança e a convicção de que o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal e que no dia do juízo eu sou um destes selados pelo Senhor, como Apocalipse 7 nos mostra ali, aqueles que foram selados pelo Senhor, selados com o Santo Espírito da promessa, como Efésios 1 nos mostra este selo maravilhoso. Que o Espírito Santo seja a marca registrada de nossas vidas e assim sejamos então um povo diferente, um povo separado, um povo santo, um povo que odeia o pecado, mas que ama a vontade do Senhor. No nome de Jesus, amém.